Olá, meu nome é Cícero de Carvalho. Estarei apresentando agora um estudo, um pequeno resumo sobre recursos terapêuticos bioeletrotérmicos e mecânicos. Professor especialista Décio Moraes. Então, esse sou eu, futuro fisioterapeuta. As correntes contínuas e corrente dinâmica de Bernard também pode ser denominada corrente monofásica, assim como corrente direta ou galvânica. A corrente flui em uma única direção, do polo positivo ao polo negativo. A intensidade da corrente é a potência da voltagem da unidade de estimulação. Os geradores que produzem potências de até 150 volts são de baixa voltagem e aqueles que produzem até 500 volts são de alta voltagem. A finalidade dessas correntes geralmente é fazer com que a pessoa seja analgesiada, né? Na verdade, retirando a dor da pessoa naquele local onde a pessoa sente, né, aquela dor naquele momento. Motivos para a utilização de correntes elétricas. Como eu estava falando, né, clinicamente os fisioterapeutas usam corrente elétrica por vários motivos. Para produzir a despolarização dos nervos sensoriais. A dor modulada para produzir a despolarização das fibras nervosas motoras a fim de gerar uma contração muscular. Para criar um campo elétrico nos tecidos biológicos e estimular ou alterar o processo de cicatrização no nível celular e para criar um campo elétrico na superfície da pele, a fim de transportar íons benéficos ao processo de cicatrização dos tecidos alvo profundo. Então, quando se refere à despolarização, é onde ocorre que os nervos sensoriais deixam de emitir ao cérebro aquela sensação de dor, né? Então fica interrompido naquele momento, para que o fisioterapeuta, após essa sessão de elétricos que está aplicando no paciente, após essa aplicação, o fisioterapeuta possa trabalhar sem que o paciente venha fazer algum tipo de resistência devido à dor, né? Nesse caso, a dor foi retirada, então o fisioterapeuta tem autonomia para trabalhar ali as suas funções normais. A mudança do pH da pele sobre o eletrodo causa uma vasodilatação reflexa, aumentando indiretamente o fluxo sanguíneo arterial para a pele, devido ao fluxo prolongado de corrente contínua. A amplitude da corrente deve ser extremamente baixa, ou então o efeito direto dessa corrente será limitado aos tecidos superficiais, tal como a pele. Uma das aplicabilidades clínicas mais utilizadas da corrente direta ou galvânica é a iontoforese, que é uma técnica terapêutica que envolve a introdução de íons nos tecidos corporais por meio de uma corrente elétrica direta. Sobre as indicações da iontoforese, é usada para o tratamento de condições musculoesqueléticas inflamatórias, efeitos analgésicos, modificação de cicatrizes e cura de ferimentos, tratamento de edemas, de depósitos de cálcio e de hiperhidrose. Para aplicação, é utilizado um eletrodo autoaderente preparado, reciclado ou novo, fixado adequadamente na pele. Há 3 técnicas de aplicação. A primeira coloca a placa ativa sobre uma gaze saturado com uma solução contendo íons. Posiciona-se a placa mais próximo possível do tecido envolvido. Na segunda, o eletrodo ativo fica suspenso sobre um recipiente com solução de íons.
e depois a parte do corpo pode ser tratada imersa nesse recipiente. Na terceira, um eletrodo ativo especial com reservatório em que o tratamento de íons pode ser injetado ou armazenado. É colocado o mais próximo possível do tecido envolvido. O modo como íons movimentam-se na solução forma uma base iontoforese. Íons positivamente carregados são transportados no polo positivo para o tecido, enquanto íons negativamente carregados são transportados sobre o polo negativo. O tempo de tratamento varia de 10 a 20 minutos, dependendo da intensidade da corrente ou da densidade da corrente no eletrodo ativo, da duração do fluxo da corrente e da concentração de íons na solução. As correntes diadinâmicas é um termo proposto inicialmente pelo seu inventor, um dentista francês chamado Pierre Bernard, no começo da década de 1950. O significado exato da palavra diadinâmica continua obscuro. De acordo com as suposições de Bernard, essa corrente descoberta de modo empírico tinha um efeito analgésico sobre uma ampla variedade de distúrbios dos tecidos moles e sistêmicos, como uma corrente senoidal alternada pulsada retificamente. É descrita como uma corrente monofásica. Existem 5 formas de corrente diadinâmicas: a difásica fixa, a monofásica fixa, curtos períodos, longos períodos e rítmica sincopal. Com efeito fisiológico principal, a emissão de 5 formas de ondas diadinâmicas na superfície da pele leva à despolarização de fibras nervosas sensitivas ou motoras. TENS. O termo TENS é traduzido como estimulação elétrica nervosa transcutânea. A TENS tem como finalidade despolarizar as fibras nervosas através da pele por meio de eletrodos estimuladores de superfície com o objetivo de modular ou ativar a dor, ou aliviar a dor. Em outras palavras, a superfície da pele. A terapia TENS é aplicada usando-se vários pares de eletrodos na superfície, feitos de borracha de silicone impregnada de carbono ou diferentes tecidos condutivos. Esses eletrodos, que vêm em várias formas e tamanhos, podem ser reutilizáveis ou não. A FES. O significado da sigla FES é estimulação elétrica funcional, a qual usa baixas frequências de pulso com variação entre 20 a 50 Hz, com intensidade de corrente acima do limiar de despolarização do neurônio motor, resultando em contrações musculares. A FES é uma técnica de fácil aplicação, apresentando poucas contraindicações ou efeitos colaterais e baixo custo em relação às terapias atuais de estimulação cortical. As contrações musculares são obtidas por meio de envelopes de pulso elétrico de pequena duração aplicados sob frequência controlada, que despolarizam as fibras nervosas das placas motoras. Corrente russa. Esse termo origina-se do trabalho conduzido em meados de 1970 pelo fisiologista russo Yakov Kots, no campo da estimulação elétrica neuromuscular. Essa corrente é definida como a modulação do tempo, na forma que trens de pulsos elétricos ou ciclos de uma corrente alternada contínua de onda senoidal, com uma frequência portadora de 2.500 ciclos por segundo. O principal uso da corrente russa é para favorecer o fortalecimento muscular, substituindo as contrações musculares voluntárias máximas por contrações máximas induzidas eletricamente.
E aqui eu deixo as imagens dos aparelhos TENS, FES e corrente russa. Como vocês verem, são aparelhos praticamente semelhantes, mas cada um tem sua particularidade de funcionamento. E de referências, eu uso o site da faculdade, que é o site que nós estudamos, e fica também referência das imagens, onde eu tirei do site. E a todos que assistiram esse vídeo, eu deixo muito obrigado, e em especial ao meu professor Décio Moraes.